Bom dia. É com grande satisfação que a Federação de Indústrias do Estado da Bahia e o Senai-Cimatec recebem a todos nesta manhã para as solenidades de 2 lançamentos: o Senai-Cimatec Sertão e o programa Brave, Brasília Agave Development, que inicia a sua segunda fase. O Senai-Cimatec Sertão é o novo campus do Senai-Cimatec. A instituição, que tem sede em Salvador e um campo industrial em Camaçari, chega ao sertão nordestino trazendo tecnologia e inovação para o futuro do semiárido. O programa Brave é uma parceria entre a Shell Brasil, Unicamp e Senai-Cimatec. O projeto é financiado pela Shell Brasil, utilizando recursos oriundos da Cláusula de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação. O programa Brave tem como objetivo promover o melhoramento e a multiplicação da agave, assim como o plantio, colheita e processamento da planta para a produção da energia renovável. Antes de iniciarmos a nossa cerimônia, vamos passar algumas informações de segurança. Contamos com uma equipe de brigadistas de incêndio treinada e equipada para lidar com situações de emergências. Temos também uma ambulância disponível para atender a possíveis emergências médicas. Agradecemos a presença dos representantes dos municípios, da região cisaleira e também do Estado da Bahia. Senhoras e senhores, informo que esta cerimônia será breve. Temos uma limitada duração em função da decolagem dos helicópteros, então pedimos, por gentileza, que fiquem atentos à fala para que seja possível que a gente conclua dentro do programado. Para iniciarmos a solenidade de lançamento da segunda fase do programa Brave, assistiremos agora ao vídeo do programa. O projeto Brave, ele visa converter o agave em uma cana-de-açúcar do sertão. Tudo que a gente faz com a cana-de-açúcar, a gente vai poder fazer com o agave. Etanol de primeira geração, biocombustível, bioeletricidade. O que o Brave está trazendo é um conceito novo de utilização da agave que nunca foi utilizado em lugar nenhum do mundo. Uma fonte de biocombustível que nunca foi pensado. Uma cultura como essa pode mudar um país inteiro. O agave é a biomassa do futuro. O Senai-Cimatec vai atuar no desenvolvimento de máquinas para trabalhar com a mecanização do processo de plantio e colheita. Hoje, ela é estritamente manual. Não existe um equipamento desses dedicado para o agave. O Brave Mac, ele vai criar a pesquisa e algumas tecnologias, vamos chegar até o nível de protótipos. Mecanizar o processo torna muito mais fácil o aumento de escala para atender um cenário muito maior. O Brave Indy, ele parte de uma iniciativa onde a gente vai estar começando desde a parte da pesquisa, trazer os conceitos encontrados para a parte computacional e laboratorial, para que a gente possa fazer o scale-up. O normal, quando você vai num centro de tecnologia, às vezes você tem um laboratório, uma bancada. Aqui o que a gente está vendo é uma planta piloto que ocupa um galpão de 700 metros quadrados, que a próxima etapa dele seria converter numa unidade industrial. É um programa bem complexo, então a gente busca desenvolver realmente uma indústria nova. Desde a escolha da melhor variedade da agave, desenvolvimento de mecanização, processamento dessa biomassa para conversão em biogás e em etanol. A Shell tornou isso uma realidade. Um projeto que ia ter uma determinada dimensão virou uma revolução. A gente está falando de alguma coisa que pode revolucionar, né? Não só o país, mas o planeta.
Para fazer a apresentação do programa Brave, convido o gerente executivo do Senai Cimatec, André Oliveira. Bom dia a todas e a todos. É uma honra estar aqui no meio do sertão, uma terra maravilhosa e de muitas oportunidades e de muitas mudanças que tenho certeza que a gente vai conduzir isso de uma maneira, numa grande parceria, todas essas empresas, todas as instituições que aqui estão presentes. Eu vou fazer uma apresentação breve sobre o que é o programa Brave. Os colegas da Shell, da Unicamp e do próprio Cimatec deram um resumo, mas aqui eu quero pontuar outros aspectos bem importantes desse programa. Por gentileza, passa para o próximo slide. O programa Brave, ele é composto de 3 grandes iniciativas. Lendo aqui da direita para a esquerda, ele começou em 2022, lá em novembro de 2022, lá na Unicamp, liderado pelo professor Gonçalo, com muitas parcerias, como a USP-Exalc, a UFRB, nossa universidade aqui do lado também. Então, ele vai ter uma grande perspectiva. E agora, iniciando 2023, numa nova fase. Essa nova fase vai nos levar aqui, ao Brave Mac e ao Brave Indy. Por gentileza, passo a próxima slide. E o que é o Brave Bio? O Brave Bio vai olhar a planta, vai olhar a muda, vai escolher a melhor muda para a nossa região, tanto da agave cisalana para a agave teclana, visando produzir etanol de primeira geração, etanol de segunda geração. Só lembrando, todos nós conhecemos muito bem a agave cisalana. E qual é a teclana? A teclana é que ela, de uma maneira mais conhecida globalmente, ela apresenta e produz a tequila. Aqui nós vamos colocar ela numa perspectiva totalmente diferente. Nós vamos produzir o etanol de primeira geração com o abacaxi, que fica ali no meio dela, e com as folhas, tanto da teclana quanto da cisalana, nós vamos produzir o etanol de segunda geração, biogás, bioóleo e biochá. Por gentileza, o próximo. O Brave Mac, nessa jornada de industrialização, ele tem um papel fundamental de trabalhar na escala. Quando a gente vai para a escala do agrobusiness, a gente tem que sair de um processo de colheita e plantio manual. Então, é necessário nós termos uma escala de produção. E aí é o papel do Brave Mac. Desenvolver rotas de plantio e colheita, né, para esse escalonamento industrial dessa nova cadeia. E por que está aqui? É porque para a gente testar essas tecnologias, eu vou precisar plantar áreas grandes de 50, 100 hectares, e espero que em breve já numa grande industrialização bem maior. E, por fim, o Brave Indy. O Brave Indy vai atuar na rota tecnológica por gentileza, pode passar o slide? Da rota tecnológica de desenvolver a indústria. E por isso que está ali o Cimatec Park. A gente vai fazer estudos iniciais lá em plantas piloto, lá no Cimatec Park, espero que em pouco tempo, 2, quem sabe 3 anos, a gente já tenha a primeira unidade semi-industrial aqui no sertão, para produzir etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biogás, bioóleo e biochá. De forma resumida, pessoal, era isso. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com todos vocês aqui. Passamos a palavra agora para o gerente-geral de Tecnologia e Inovação da Shell Brasil, Olivier Van Bercy.
Bom dia a todos. Foi bem-vindo, sensacional. Senhor vice-governador, senhores e senhoras representantes das autoridades públicas e... Tá bom, obrigado. Desculpa. Tá bom aqui? E representantes das autoridades acadêmicas, em francês, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Meus agradecimentos a nossos parceiros de pesquisa, do Senai Cimatec, representado pelo presidente da FIB, Antônio Albon, e pelo diretor da Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec, Leoni Andrade. Hoje, exatamente 110 anos que começou a presença da Shell no Brasil. E o programa BREVE é uma evidência do nosso comprometimento como Brasil para o longo prazo. Este projeto BREVE se encaixa perfeitamente na estratégia global da Shell, chamado Powering Progress, em português, impulsionando o progresso. Esta estratégia tem 4 pilares. Primeiro, impulsionar vidas. Segunda, respeitar a natureza. Terceira, acelerar a transição energética, desafio global, claramente. E, finalmente, gerar valor para os acionistas. A Shell tem uma ambição de se tornar carbono neutro até 2050, que é daqui 35 anos. E, na verdade, é bastante desafiador, porque esse objetivo abrange todas as emissões de carbono, chamados escopo 1, escopo 2, escopo 3, em outras palavras, todas as emissões que provém diretamente ou indiretamente do nosso negócio em todas nossas operações. E o Brasil é um dos pilares desta estratégia global, tanto por meio de nossos investimentos nas áreas de negócio, como por projeto de PID. A Shell é a empresa privada que mais investe em P&D aqui no Brasil por meio dos investimentos da cláusula da ANP. Atualmente, são mais de 70 projetos em andamento, com mais de 1.600 pesquisadores ligados a nossos projetos e nosso centro de inovação. Representa mais ou menos 10% dos investimentos globais da Shell no mundo em P&D, para dizer que o Brasil fica realmente no centro. Parceria e troca de conhecimento estão no coração de nossa estratégia em P&D, porque conecta o setor privado, academia e outras instituições de pesquisa, e também as autoridades regulatórias, por exemplo, a ANP. E temos foco com entrega, e que é muito importante porque, claramente, na maioria de vocês pode pensar, pesquisa e desenvolvimento vão criar ideias fantásticas e nós nunca vamos ver um pedaço destas ideias. Mas não é o caso, porque ideias e tecnologia sem aplicação para a sociedade civil não gera valor agregado. Então, devemos começar um projeto com a finalidade na mente. E neste contexto, Senai Cimatec e Unicamp não são incógnitos para nós. Já temos grandes iniciativas com eles e sabemos que dessas ideias vai sair projetos reais, para aplicativas reais, para impactos reais na sociedade civil.
Vamos falar um pouco do projeto Brave. O Brasil é o líder em biocombustível, não tem nenhuma dúvida. Então, o Brasil é o melhor lugar para desenvolver essa nova tecnologia de Brave. A Agave tem a possibilidade de ter uma produtividade bastante alta e esperamos provar neste projeto a sua viabilidade tecnológica e econômica. Estamos aqui, no início deste caminho. O desenvolvimento do Agave vai produzir uma nova fonte de biomassa produtiva, eficiente e competitiva, que vai ter o potencial de capturar e armazenar grande quantidade de carbono, que vai ajudar nessa transição energética, ao mesmo tempo que vai se transformar por meio de biorefinaria em combustível e diversos outros produtos renováveis. Como foi explicado, o lançamento desta fase, da segunda fase do programa Brave, que é Brave MEC, vai permitir o desenvolvimento de soluções para a mecanização do plantio e da colheita do agave. Assim, para o processamento industrial através Brave Ind. Então, você pode ver que no início mesmo deste projeto, já temos na mente como chegar no ponto para a industrialização e comercialização dos resultados de nossa pesquisa. Isso será possível complementar a etapa inicial do Breve Bio, que foi lançado em novembro de 2022, em parceria com a Unicamp, que trará de base científica e técnica. Mas não é só sobre a tecnologia pura. Tem também, neste caso, um impacto social bastante, porque a planta cresce numa região semi-árida. E buscamos, por meio deste projeto, também impulsionar vida, que é um dos pilares da estratégia global da Shell. E para finalizar, eu diria o seguinte: eu gosto da imprensa, mas às vezes na empresa podemos ler coisa do tipo inovação e tecnologia é falsa esperança ou solução promissora. E acho que como parceiro presente aqui, vamos provar que o cético está errado. Muito obrigado pela sua atenção. Neste momento, ouviremos o diretor da Inova, Agência de Inovação da Unicamp, Renato Lopes. Bom, muito bom dia a todos. Em nome do senhor governador, eu cumprimento todos os membros das autoridades aqui presentes. Bom, muito já foi dito sobre o impacto e os desafios do Brave, né? Pode trazer riqueza para o sertão, pode mudar um eixo energético do Brasil. E já falaram dos desafios, tanto os desafios científicos, quanto os desafios tecnológicos, quanto de mercado, para que esse projeto tenha, de fato, realize todo o impacto que ele se propõe a realizar. E, bom, a Unicamp abraça muito esse desafio, isso faz parte do DNA da Unicamp, entrar em iniciativas desse porte, iniciativas que a gente chama de iniciativas estruturantes. E o que é encantador nessas iniciativas, e o Brave é um exemplo claríssimo e muito simbólico das iniciativas que, de fato, têm grande impacto, é a participação de muitos parceiros. Por um lado, a gente tem as nossas grandes estrelas da Unicamp, o professor Gonçalo, que começou isso e tocou e juntou e foi fazendo uma série de ações que acabaram culminando, ajudou a trazer para cá e culminando com esse evento. Nós temos o poder público,
que sem o incentivo do poder público não se produz boa ciência nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. O financiamento público, o apoio público, a Agência Nacional de Petróleo, todas as iniciativas que são feitas no sentido de incentivar a pesquisa no Brasil, é que geram o conhecimento que hoje nos trazem até aqui nesse momento. A parceria com o Cimatec, que também é absolutamente essencial. A Unicamp não tem todas as habilidades, óbvio, nenhum lugar tem todas as habilidades, a gente necessita do conhecimento e das forças e de todo o potencial que o Cimatec também traz, que certamente vão ser essenciais para o sucesso dessa empreitada. E, finalmente, no que o pessoal da inovação chama da tripla hélice, né, uma interação saudável entre o poder público, academia, falta também para a inovação de impacto a participação de empresas. Então, a participação da Shell, que ajuda a estabelecer as perguntas, os desafios científicos, como a gente vai direcionar as pesquisas, como é que quais são os problemas que a gente vai enfrentar, e é quem, de fato, vai, no final das contas, levar essa solução para a população, para a sociedade, com todo o impacto que ela pode causar. Então, é uma honra muito grande. O nosso reitor, o professor Tom Zé, gostaria muito de estar aqui presente hoje, ele não pode, ele pede desculpas a todos, eu estou aqui representando ele, é uma honra muito grande participar desse evento, participar dessa iniciativa como Unicamp, ter o professor Gonçalo lá nos nossos quadros, é uma honra muito grande, e agradeço a todos, então, e parabenizo todos pelo esforço que está culminando hoje na assinatura desse convênio. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o diretor de operações do Senai Nacional, Gustavo Leal. Bom dia a todos. É um enorme prazer para mim, um prazer duplo, né? Primeiro, como baiano, e segundo, como representante aqui do Senai Nacional. Estar aqui com vocês nesse momento do lançamento do Cimatec Sertão. Queria saudar o governador, em nome dele, todas as autoridades presentes, saudar o presidente Alban, em nome dele, todos os empresários aqui presentes nesse lançamento. É um momento assim, muito especial para mim. Eu estava sentado ali e me permita fazer assim, uma espécie de lembrar um pouco, porque eu acompanhei um pouco o surgimento do Cimatec lá em 2002. O Cimatec hoje é um orgulho enorme e a gente enxerga o Cimatec agora lá da perspectiva do Senai Nacional e o quão ele está sendo importante para que a gente possa preparar o Senai para esses desafios da sociedade do conhecimento. Olhando a experiência do Cimatec, o Senai Nacional está implantando a rede de institutos de tecnologia e inovação no Brasil inteiro. E o que é o Cimatec? O Cimatec é muito mais do que os prédios, muito mais do que... O Cimatec é um conjunto de engenheiros, pesquisadores, doutores, a maioria deles baianos e nordestinos, que construíram aqui, né, uma solução, um início de solução para os nossos problemas. Eu me orgulho muito de ter participado desse caminho. E o que a gente percebe é que, nos últimos anos, sob a liderança aí do presidente Alban, né, a gente está vendo o Cimatec agora, que nasceu para a indústria automotiva, para a indústria de manufatura, indo para a área de saúde, né, implantando um parque tecnológico capaz de atrair investimentos. Acho, governador, que para o estado da Bahia é um fator de atração de investimentos relevante, né? Então, o Cimatec é muito mais do que isso, é esse conjunto de pessoas que, sob a liderança técnica e empreendedora do Leone, né, constrói a capacidade de desenvolver parcerias como essa, né, com a Shell, com a ANP, né, construindo, né, a possibilidade de transformar o nosso destino e transformar a nossa vida. E o que é o Cimatec do Sertão? Né? Nada mais do que olhar para o sertão, olhar para esse semiárido com a lente do conhecimento e enxergar as oportunidades.
Eu acho que é isso que é o desafio. E está cheio de oportunidades, desde que tenhamos conhecimento. Então, daí a importância estratégica, né, de uma estrutura como o Cimatec, o carinho com que a FIEB sempre tratou o Cimatec. Né, e eu acho que a Bahia está de parabéns. Né? Parabéns ao Ban, Leone. Muito bom estar aqui com vocês. Agora ouviremos o diretor da ANP, Daniel Maia Vieira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Diretor Olivier, representante aqui da Shell. Acho que está bom aqui, obrigado. Tenho certeza, Olivier, que não viu nada parecido no mundo, né? Seja do ponto de vista de região, de presença de diversos representantes de indústria, políticos, produtores, pessoas das mais sensíveis classes que vivem aqui numa região como essa. Então, isso aqui representa, na verdade, o Brasil de verdade, o potencial que o Brasil tem para entregar. Eu represento aqui a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E, no fundo, o nosso dia a dia é eminentemente tocado por uma indústria de óleo e gás. E a Bahia é reconhecida como importante polo de óleo e gás, governador. Tem uma das mais importantes produções de óleo e gás no Brasil onshore, em terra. Então, a Bahia já é reconhecida na indústria de óleo e gás. E a ANP já enxerga a Bahia como importante polo de produção de óleo e gás. Obviamente, para a ANP, o nosso papel é fomentar, de diversas competências, fomentar essas novas tecnologias para o setor. Desde 1998, há uma cláusula em contratos de concessão de exploração de óleo, de petróleo, em que exige das empresas o investimento de um percentual da sua receita em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desde 1998. Nos últimos 5 anos, a Bahia recebeu mais ou menos 850 milhões de reais. 75% desses investimentos estão no Senai, Senai Cimatec. É um volume relevante de recursos, e 44% desse advém da Shell, que é a principal aportadora de recursos na Bahia para o programa de pesquisa e desenvolvimento. Então, de fato, é uma importante empresa que hoje completa os seus 110 anos no Brasil. Então, mostra a importância que o Brasil e a segurança que o Brasil passa para uma empresa internacional de grande porte investir no nosso país. Mostra o tanto que nós temos grandes oportunidades de negócios sólidos, e já parabenizo também a Shell por essa importante data de hoje. O Nordeste também recebe investimentos nos últimos 5 anos de mais de 1,4 bilhão de reais, um volume importante para o nosso Nordeste, e falo nosso porque sou filho dessa terra, não da Bahia, mas nascido em Pernambuco, criado em Campina Grande, na região do Agreste Paraibano, então conheço bem o que significa uma região como essa e um projeto como esse para essa região. E o mais importante é que o Brasil já é um grande expoente no cenário energético. Temos 42% da nossa matriz energética renovável. No setor elétrico, já são 62%. Isso não acontece no mundo, Olivier. No Brasil já é uma realidade. Então, projetos como esse vão impulsionar ainda mais uma transição energética mundial, mas, sem dúvida, brasileira, para uma descarbonização, para uma energia mais limpa e renovável. E projetos como esse é fundamental para o nosso país, para o mundo, e mostra a importância, sem dúvida nenhuma, sobre o aspecto social também, o tanto que isso revoluciona, transforma uma população muito carente e sofrida. Então, basicamente, são com essas palavras, governador Geraldo, prefeito de Cuité, Marcelo Araújo, o Alban, representando aqui toda a indústria, fundamental nessa integração indústria de óleo e gás,
a indústria daqui da região, o Leone, diretor do Senai Cimatec, que foi agraciado pela ANP em 2022 como uma personalidade de pesquisa e desenvolvimento no setor de óleo e gás, então foi uma grande satisfação tê-lo conosco naquele momento. O Gustavo, diretor também do Senai, fundamental para essa integração. Todos os representantes da academia, Unicamp, a Universidade Federal da Bahia também fundamental nessa integração, academia, indústria, produtores. Para a ANP é sempre uma grande satisfação conseguir conectar esses atores por meio dessa competência nossa de fomentar a indústria. Obviamente, e faço aqui um último ponto para não tomar muito tempo aqui da organização do evento. Como comentei, tenho essa origem nordestina e, como profissional, venho para a ANP a partir do Tribunal de Contas da União. E lá tem o ministro Haroldo Cedrais, que é dessa terra, inclusive advém exatamente dessa região cisaleira, e como secretário da Indústria em 2001, mais de 20 anos atrás, também contribuiu com a chegada de indústrias e novas tecnologias da região. O primo dele, o deputado Luciano Araújo, está aqui presente, então, sem dúvida nenhuma, é mais um momento de glorificar o que está acontecendo aqui hoje. Então, com muita satisfação que a ANP aqui se faz representar, desejar muito sucesso e contem com a ANP para promover projetos como esse, Olivier, FIEB, governador, Senai Cimatec. Muito obrigado, bom dia a todos. Senhoras e senhores, neste momento será assinado o contrato do programa Brave entre Senai Cimatec e Shell Brasil. Para a assinatura, convidamos o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban, o gerente-geral de Tecnologia e Inovação da Shell Brasil, Olivier Vambercy, o gerente de Tecnologia de Baixo Carbono da Shell Brasil, Alexandre Breda, e o diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec, Leone Andrade. Muito obrigada. Continuaremos esta solenidade anunciando agora o lançamento do Senai Cimatec Sertão, o novo campus do Senai Cimatec, um dos principais institutos de tecnologia e inovação do Brasil. O Senai Cimatec Sertão tem como propósito iniciar
um novo ciclo de desenvolvimento industrial e sustentável para impulsionar o crescimento econômico, social e ambiental da região do semiárido do Nordeste brasileiro. Assistiremos ao vídeo do Senai Cimatec Sertão. O sertão é uma espera enorme, como disse Guimarães Rosa em sua obra-prima, O Grande Sertão Veredas. Mas o sertão também pode ser uma mudança enorme. A terra é rica em gente forte, resistente e com coragem de sobra para enfrentar os desafios da região do semiárido. Secas prolongadas, escassez de recursos hídricos, altas temperaturas, insegurança alimentar e vulnerabilidade diante das mudanças climáticas. O sertão brasileiro se estende por 8 dos 9 estados da região Nordeste e também pelo norte de Minas Gerais. No total, ocupa cerca de 10% do território nacional e abriga 27 milhões de habitantes, divididos entre zonas urbanas e rurais. É um dos semiáridos mais povoados do mundo. Com sede em Salvador e um campus industrial em Camaçari, o Senai Cimatec, um dos mais avançados centros tecnológicos do Brasil, agora expande a sua atuação para o sertão nordestino, com o objetivo de colocar ciência, tecnologia e inovação a serviço do desenvolvimento social, econômico e ambiental da região. O Senai Cimatec Sertão vai atuar em 7 pilares: tecnologias da água, energias renováveis, mudanças climáticas, mineração sustentável, agropecuária 4.0, desenvolvimento socioeconômico e produção de biocombustíveis. Através de parcerias com outras instituições, empresas nacionais e internacionais, e também com produtores locais, o Senai Cimatec chega ao sertão com o propósito de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento na região, com a missão de criar novas oportunidades para a população sertaneja, desenvolver novas cadeias de negócios e retomar a biodiversidade do semiárido. O Senai Cimatec agora também é sertão. E como descobriu em sua travessia por essas terras o mestre Guimarães Rosa, nós também acreditamos que o sertão é do tamanho do mundo. Senai Cimatec, feito na Bahia, para o Brasil e para o mundo. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Conceição do Coité, Marcelo Passos Araújo. Boa noite a todos, boa noite, não, bom dia. É que eu estava tão ansioso para esse evento, parece que nós não tivemos a noite, viu? Bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar o diretor da Shell, senhor Olivier Vandeci. Cumprimentar o representante da Unicamp, senhor Renato Lopes. Cumprimentar o diretor da ANP, senhor Daniel Vieira. Diretor de tecnologia da Cimatec, senhor Leone Andrade. Cumprimentar o presidente da FIEB, meu amigo Ricardo. Me lembro que no primeiro mandato do nosso presidente Ricardo, eu tive a honra e a satisfação de participar da sua gestão como diretor da FIEB. Isso já se faz 10, 12 anos, não é isso, Ricardo? 8 anos. Quero aqui cumprimentar também o governador do estado, presente em nosso município, o senhor Geraldo Júnior. E quero aqui cumprimentar também um grande amigo que está sempre presente, presidente do Sindifibras, que é um lutador pela cultura do sisal, o Wilson Andrade, que está aqui presente. Meus cumprimentos, Wilson. Sem dúvida alguma, hoje é um grande dia para o povo da região cisaleira, para o povo de Coité. É um momento histórico para todos nós, mas aqui vale uma reflexão.
Há muitos anos se fala que o sisal pode ser utilizado para outras finalidades, que não além da produção de tapetes, fios e cordas. Então, todos aqui que trabalham com sisal sabem que sempre ouviu falar de que existe pesquisa para utilizar o sisal, por exemplo, na indústria de cosméticos. Muito se fala que a pesquisa indica que pode-se utilizar sisal na indústria farmacêutica, por exemplo, para a produção de probióticos. Se fala que se pode utilizar o sisal na indústria automobilística, na fabricação de compósitos e polímeros para substituir a fibra de vidro. Enfim, nós sempre ouvimos isso. O que é que muda com o projeto Brave? O próprio projeto Brave fala na produção, na pesquisa e produção de etanol. Nós já sabíamos disso, já existiam estudos para isso, nós já conhecemos isso. O que é que muda agora com o projeto Brave? O que é que muda nisso? Até então, o próprio diretor da Shell falou que não adianta pesquisa sem que exista a colocação em prática dessas pesquisas, porque o que gera valor agregado e que transforma a vida das pessoas é aplicar a pesquisa na vida prática das pessoas. O que é que muda com o projeto Brave? O que muda é que agora entrou nesse processo uma grande empresa do porte da Shell, uma multinacional que já tem 110 anos atuando no Brasil e que está disposta, sim, a investir, e já investiu em torno de 300 milhões de reais para começar esse processo de transformação da vida do homem do campo em Conceição do Coité e na região cisaleira. E a própria instalação, nesse momento, da Cimatec Sertão, é a prova viva de que agora vai. Eu não tenho a menor dúvida de que agora nós vamos dar o grande salto na região cisaleira. Será um trabalho árduo, presidente Alban, não será fácil. Nós sabemos, por exemplo, que toda a região do Cisal tem uma altitude média de 500 metros, começa com 200 metros de altitude, e a área mais alta tem 1.012 metros, e nós sabemos, pelas pesquisas, que a retenção do açúcar, que vai gerar o álcool, o etanol, só é possível em altitudes superiores a 1.500 metros. Então, é a responsabilidade da Cimatec, através de pesquisa e desenvolvimento, encontrar uma variedade, uma espécie que se adapte à região do Cisal, para que a gente possa produzir etanol e gerar emprego e renda para esse povo. Quero aqui agradecer, do fundo do meu coração, a essa iniciativa, agradecer ao presidente Alban por ter escolhido Conceição do Coité para sediar o Cimatec Sertão. Quero aqui dizer que agradecer em nome de todos os prefeitos da região do Cisal, e quero aqui dizer a vocês o seguinte: os mais velhos sempre disseram que o Cisal, sempre se referia ao Cisal como o ouro verde do sertão. Eu sempre ouvi meu pai dizer, o Cisal é o ouro verde do sertão. Eu não tenho a menor dúvida que agora o Cisal será, com o projeto Brave, com o investimento da Shell, com a parceria com a Cimatec, com a Unicamp, eu não tenho dúvida que nós vamos, sim, ter o nosso ouro verde que vai melhorar a vida do homem do campo, a vida do nordestino que vive numa região tão sofrida que é a região semiárida do Nordeste do Brasil. A minha gratidão a todos vocês. Podem contar com o prefeito de Coité, eu como empresário do ramo que atua há mais de 30 anos, o que puder ajudar estaria à disposição, e em nome do povo de Coité, em nome dos prefeitos e da região cisaleira, o meu agradecimento especial a todos vocês. Um forte abraço. Ouviremos agora o prefeito do município de Retirolândia e presidente do Concisal, Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Cisal, Alivonaldo Martins dos Santos. Bom dia a todos e a todas. Saudar a todo esse povo, em nome do nosso governador em exercício, Geraldo Júnior. Dizer aqui que eu estou em nome do Concisal. Concisal. Isso é o nome que vai dar impulsionamento a esse grande projeto. E isso eu falo porque aqui quem está aqui, os prefeitos, sabe da importância que é a geração de emprego e renda. Somos nós que estamos com o povo
e sabe das dificuldades que sofremos. Cada prefeito que está aqui, né, junto conosco aqui hoje, sabe das dificuldades que sofremos com relação à geração de emprego e renda. E esse projeto, eu tenho certeza, a partir de agora, né, que agora o Nordeste baiano está sendo visto. Graças a Deus que chegou o momento, nosso momento, e agradecer a todas essas autoridades que aqui se encontram, que vêm contribuir para esse momento, que vai trazer a qualidade de vida para o nosso povo. Então, agradeço muito a todos vocês, em nome de todos os prefeitos da nossa região, do Concisal, e dizer que pode contar sempre com o consórcio público da região do Cisal, para também ser um parceiro nesse investimento, né, e com isso também dizer que já temos um projeto, que é o Bahia Produtiva, que é através do governo do estado, que estamos construindo um galpão em Valente, para beneficiamento do Cisal também. Então, é essa parceria de todos juntos, que tenho certeza que agora sim, o Nordeste baiano vai estar, toda a região vai estar bem assistida. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que fizeram esse projeto acontecer e que vamos em frente, que agora sim a Bahia e o Nordeste brasileiro vai ter um grande abraço. Um grande abraço a todos. Passamos a palavra agora para o presidente da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Ricardo Alban. Amigas, amigos do sertão da Bahia, do Nordeste e do Brasil, porque o Nordeste é o Brasil. Nós estamos aqui para iniciar um processo efetivo de mudança. Me permitam fazer alguns cumprimentos. Cumprimentar nosso querido amigo, governador Geraldo Júnior, com ele, junto com seu secretariado que se encontra, nosso amigo Ângelo, Eduardo, Osni e Afonso Florencio. E, em nome deles, também cumprimento todos os deputados e o legislativo aqui presente. Cumprimentar as mulheres, em nome da nossa primeira-dama, Tatiana Veloso. Sem vocês, não somos quase nada. Mas não queremos vocês nem na frente nem atrás, do lado, para nos ajudar a ir juntos. Então, as mulheres vão fazer a diferença também no sertão do Brasil, com certeza. Corrigiu certo. Corrigiu certo. Corrigiu certo. Muito bem. Obrigado. Cumprimentar nosso amigo Marcelo Araújo, prefeito de Coité, como disse, empresário, já membro lá da nossa Federação das Indústrias, e com ele cumprimentar a nossa primeira-dama Suzy e toda a população de Coité. E nossos parceiros. Sem eles, e sem um conjunto desses parceiros, talvez, não, certamente não conseguiríamos chegar à resposta que o nosso amigo Olivier falou tão bem, que vamos falar aqui sobre esses equívocos da imprensa, Olivier. Então, cumprimentar, amigo Olivier Von Bercier e toda a sua equipe, em nome do grande parceiro chamado Breda, que está à frente desse processo aqui. Nossos parceiros também da Unicamp, em nome do Renato Lopes, o diretor da agência, e Gonçalo, através de toda a sua equipe, que também é um grande idealizador da Origem. Nosso amigo Daniel Maia e toda a ANP. A ANP tem sido um grande parceiro, não é do Senai Cimatec, não é da Shell, é da Bahia. Obrigado e continuem acreditando que nós fazemos por merecer. E a ANP não pode faltar conosco. Obrigado, amigo. Cumprimentar o presidente da Concisal, o Alivanaldo, Ministério Alivanaldo, que poderia chamar de outro nome, mas como ainda não tenho essa intimidade, vou ficar no Alivanaldo mesmo. E, através do Alivanaldo, cumprimentar todos os prefeitos da região que vão fazer, junto conosco, essa grande diferença. Cumprimentar nosso amigo Humberto, presidente da FAEB, e quero dizer aqui para vocês uma coisa. Vamos seguir esse exemplo. Sabe o que importa? É o resultado. Dizem que os fins justificam os meios. Não é tão verdade, mas o resultado nos fazem ir adiante. O resultado nos faz ir buscar novos desafios.
Tem um exemplo que nós podemos citar aqui nas unidades representativas das empresas, do setor empresarial, é o que nós temos de convergência, quer seja a Federação das Indústrias, quer seja a Federação da Agricultura, com o Humberto aqui presente, quer seja com a Federação do Comércio, quer seja com o SEBRAE, porque cada um dando um pouco de si, nós conseguimos fazer um total muito mais efetivo e com muito mais entregas. E essa palavrinha entregas é o que eu vou cansar de usar aqui nesses poucos 3 minutos. Obrigado, Humberto, pela sua presença, amigo. Comentar o nosso amigo diretor Gustavo Salles, da Senai, como um bom baiano. Na verdade, o Senai Cimatec é um dos elos de desenvolvimento, de inovação e tecnologia de todo o Senai nacional. Nós fazemos parte e nós precisamos mudar o Brasil. O Brasil não tem mais tempo para esperar, os hiatos nossos são enormes. Se nós, mais uma vez, não trabalharmos uníssonos, nós não vamos ter o tanto desejado que é a compensação do tempo perdido. E perdemos tempo em muita coisa nesse país. Nosso querido amigo Leone, o grande motivador de todo esse conjunto de pessoas do Senai Cimatec, tendo André liderando esse projeto, e vocês sempre fazem acontecer. Continuem assim, pelo amor de Deus. Comentar todas as autoridades aqui presentes, que não citarei o nome, nossos queridos amigos, nossos acionistas, nossos apoiadores, nossos incentivadores, que é a nossa diretoria, nossos sindicatos, nossos conselhos. Sem eles, nós não conseguíamos ter a motivação necessária para estarmos juntos. Enfim, a população e os empresários. Somos um só. Não é demagogia, não é filosofia, não é poesia. Empresário não vive sem colaborador, colaborador não vive sem empresário. Juntos fazem uma diferença, separados só ficamos perdendo tempo. Então, estamos juntos, mais nesse desafio. O que eu gostaria de enfatizar apenas para encerrar é a colocação um pouco do nosso amigo Olivier. Nós estamos aqui porque temos entregas comprovadas. Nós estamos aqui porque queremos trabalhar em conjunto. A entrega aqui em conjunto da ANP, da Shell e do Senai Cimatec, ela já é um sucesso mundial hoje através do Flatfish, que foi uma parceria também sempre envolvendo parceiros, sendo redundante. Da outra, em vez de termos a oportunidade de estar com a Unicamp, estava com o DFKI da Alemanha, e agora estamos com 100% das parcerias aqui no Brasil. A Unicamp trazendo parceiros da Universidade do Recôncavo e outros parceiros tantos que possam ser necessários. A Shell, com toda a sua impetuosidade e sua fé em acreditando nessa nova rota de etanol, e nós vamos ter entregas, vocês não tenham nenhuma dúvida disso. Nós não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para fazer entregas. E essa é a nossa motivação. A política é a nossa parceira, a política é a nossa estimuladora para que a gente tenha sucesso e para que caminhemos juntos. Inclusive, o Senai Cimatec, o Senai Cimatec Parque e o Senai Cimatec Sertão contam com o apoio do Estado desde sempre. Sempre. O Senai Cimatec Parque foi construído, foi um apoio decisivo do antigo governador Rui Costa. E eu tenho certeza que para o Cimatec Sertão e o Cimatec também Marque, vamos entregar breve, terão todo o apoio para que a gente mude a nossa Bahia, o nosso Nordeste e, consequentemente, cada vez mais o Nordeste se sinta Brasil. É isso que nós queremos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Convidamos para fazer a apresentação do Senai Cimatec Sertão o diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec, Leone Andrade. Bom dia, sertanejos, sertanejas e... Bom dia, sertanejos, sertanejas e demais integrantes aí da nossa maravilhosa região cisaleira. Eu vou aqui rapidamente apresentar o que é o Senai Cimatec Sertão. Mas antes, gostaria de, em nome do governador Geraldo Júnior, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, autoridades políticas, acadêmicas, empresariais e a sociedade em geral. Então, por favor. O Senai Cimatec Sertão
Só um minutinho. Bem, vou adiantando aqui. O Senai Cimatec Sertão está bem localizado no centro do semiárido brasileiro, que pega do norte de Minas até Ceará, Rio Grande do Norte, lá em cima, e representa, portanto, uma área de grande relevância socioeconômica para o Brasil como um todo. O nosso desafio é, a partir dessa primeira unidade do Senai Cimatec, que a gente vai instalar aqui, desenvolver uma série de soluções para o semiárido nordestino como um todo. Sabemos que o nosso semiárido passa por momentos de grande pujança quando tem chuva, como a gente vê agora, mas momentos também de grande dificuldade com as longas estiagens. Então, temos, sim, alguns desafios, alguns problemas a serem resolvidos, problemas esses que são muito grandes e, portanto, muito desafiadores. Se a gente for comparar, nos últimos 36 anos, essa região perdeu uma área muito grande do seu bioma original, que é a Caatinga, e as atividades ali desenvolvidas nem sempre são sustentáveis a longo prazo, tanto ambientalmente, quanto socialmente, quanto economicamente. E parte dessa área foi abandonada e tem um processo de degradação muito acelerada do solo. Esse projeto, com a introdução de variedades resistentes e adequadas, vai poder fazer uso dessa grande área já aberta e que está com pouca ou, às vezes, nenhuma atividade econômica e social. Então, esse é o nosso grande desafio, isso é que nos motiva bastante. Então, como eu falei, a gente vai precisar instalar algumas áreas aqui, por volta de 500, 600 a 1.000 hectares espalhadas na região, sendo que a primeira é aqui no município de Coité, onde estamos, e, portanto, bem no coração da região cisaleira da Bahia, que, por sua vez, como a gente pode ver ali, está no coração do semiárido nordestino. Próximo, por favor. Esses são os desafios que eu já falei rapidamente. Então, a gente está falando aqui que em 36 anos, esse nosso maravilhoso semiárido perdeu 23% dos corpos d'água e o bioma original, a gente perdeu 5 milhões de hectares. Então, é uma área enorme, disponível e que precisa ser olhada para a gente trazer aqui novas atividades que assegurem sustentabilidade social, ambiental e econômica a longo prazo. Bom, mas temos também a maravilha no semiárido, que é 27 milhões de nordestinos vivendo nessa região, com muita garra e muita força de vontade e que, obviamente, vai contribuir enormemente para mudar toda essa região. Além de praticamente 5.000 diferentes espécies de planta, o que demonstra que é um bioma ativo, maravilhoso e pujante. Próximo. Bom, então, face a esses grandes desafios, a ideia é trazer tecnologia e inovação para o futuro do semiárido, obviamente que em parceria, em redes, que eu vou falar em seguida, e trabalhar em desafios e linhas de atuação. Os desafios são aqueles ali, segurança alimentar e hídrica, antes de mais nada, antes de qualquer desenvolvimento econômico, a gente tem que se preocupar com a questão social, então a gente vai trabalhar nisso fortemente. A questão de mudança climática, que também, se não for encarada de frente, inviabiliza qualquer atividade mais à frente. A biodiversidade que tem que ser preservada e, obviamente, como consequência disso tudo, o desenvolvimento socioeconômico da região. E as linhas de atuação são essas aqui. O primeiro que a gente acabou de lançar, com um enorme impacto, e aqui mais uma vez o agradecimento à Shell, produção de bioenergia a partir do agave,
foi apresentado, mas também agropecuária 4.0, quando a gente fala 4.0 é com muita tecnologia para economia de água e tudo, e tecnologia não é coisa cara e inacessível, tecnologia barata, adequada para todos os níveis, para todo o porte de produtor. Mineração verde, o nosso semiárido tem um potencial enorme mineral, precisa ser explorado, com muita cuidado e sustentabilidade, tecnologias da água que nós já falamos, e energias renováveis. Próximo, por favor. Bom, esse é o último slide. Para fazer tudo isso, precisaremos de alguns campos experimentais. Esse aqui vai ser o primeiro deles, não sabemos se mais um ou mais dois, porque a gente precisa ter áreas adequadas para mexer com isso tudo. Biocombustíveis, já identificado, em parceria aí com o USP-ESAL, a Unicamp e a Shell, e também o Senar apoiou muito nisso, foi identificada aqui possíveis áreas, então a gente vai trabalhar com biocombustíveis, mineração verde, possivelmente em uma outra área do semiárido baiano, tecnologias de água em todas elas, renováveis, mais lá para o norte, mas aqui também tem enorme potencial, agropecuária espalhada em todo o nosso semiárido, captura de carbono em toda a região e, obviamente, desenvolvimento socioeconômico, como não poderia deixar de ser em toda a região. Esse é o último slide, eu só queria falar o seguinte, é um desafio do tamanho do mundo, e, obviamente, é um desafio para todos aqui presentes, governador, secretários, deputados, prefeitos, vereadores, acadêmicos, Unicamp e vários outros, cumprimentar aqui a nossa pró-reitora da UFRB, enorme parceira, com grande experiência quando a gente fala em desenvolvimento socioeconômico. Então, é um desafio de todos nós, tá bom? Viemos apenas para integrar e contribuir com essa grande rede. Muito obrigado. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor governador da Bahia em exercício, Geraldo Júnior. Minhas amigas, meus amigos, eu estava, meu amigo secretário, Ângelo Almeida, secretário da SDE, que com certeza deve estar sentindo muito a diferença de fusos horários, porque esteve ao lado do nosso governador Jerônimo Rodrigues, na agenda da Bahia, na China, e eu acabo de falar pelo chat com o governador Jerônimo Rodrigues, e a notícia boa, e aí, deputado Massinho, aí são os avanços tecnológicos, prestigiando esse evento, lá da China, presidente Ricardo Alban. Quem nos escuta, quem nos ouve, e eu peço uma forte salva de palmas para ele, é o nosso governador Jerônimo Rodrigues. E eu estava fazendo uma reflexão aqui, que realmente, Renato, as coisas, as ações e os atos só acontecem na vida com esse tripé: poder público, sociedade empresarial, movimentos sociais, trabalhadoras e trabalhadores do campo, associações, porque sem nenhuma, e aí eu vou na mesma esteira do presidente Alban, sem nenhuma demagogia, as coisas só acontecem se tiver a interação, prefeito Marcelo, entre o poder público,
o ente privado, os movimentos sociais e trabalhadores. E da mesma sorte, presidente Ricardo Alban, eu tenho aprendido muito isso com o ministro, deputado federal licenciado, com muita honra, nosso secretário-chefe da Casa Civil, deputado que tem uma história nesse território e nesta região, Afonso Florense, a quem peço uma salva de palmas também. A gestão, para o gestor, para o líder, para o presidente de uma federação como a FIEB, e você honra a Bahia, tenho certeza que numa data muito próxima, em outubro, e vou lhe prestigiar, você, toda a dedicação e esforço que fez pela sociedade baiana, pela sociedade empresarial baiana, você vai poder contribuir para o país. Mas vi no seu gesto o compartilhamento com o seu diretor e com o seu gerente. Vi em 3 gestos de Leone. Primeiro, quando foi assinar o termo de cooperação técnica ou o convênio. A alegria demonstrada tremendo na subscrição do termo. Segundo, quando consertou o chapéu. Terceiro, pela paixão que tem Leone e ao lado dele, o André Oliveira, quem peço uma salva de palmas, pelo amor que esses dois, e vejo as lágrimas aqui, quando me recebeu no helicóptero e agora mesmo a você, André. Parabéns por essa dedicação. Deus, na sua infinita sabedoria, vai saber agradecer. A atividade empresarial saberá agradecer. A agricultura familiar irá agradecer. O homem e a mulher do campo irá todos os dias rogar a Deus pela tua vida, pela vida de Leone e sobre a condução e batuta do nosso presidente Ricardo Alban. Me permitam apenas um recorte especial, porque a vida, e me ensinou o governador Jerônimo Rodrigues, você pode estabelecer agradecimentos. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento e dizer da minha gratidão, deputado Alex da Piatã, da minha gratidão ao governador Jerônimo Rodrigues. E abro um parêntese dentro de outro parêntese, agradecendo a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que a sociedade civil aguarda isso. Olhar a política, deputado Olívia Santana, como um drone. E ontem, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia deu um gesto do que a sociedade civil, prefeito Vitor do Posto, do que a sociedade civil espera do poder público. Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, e faço um agradecimento na figura do presidente Adolfo Menezes, aprovou à unanimidade a permanência do governador Jerônimo Rodrigues na China, porque o nosso povo, a nossa gente, está acima das diferenças partidárias, políticas e ideológicas. E ficou aqui uma deixa. Meu amigo deputado estadual Luciano Araújo, Renato, ANP e outros tantos amigos, a valoração e o reconhecimento que está. Feliz em ver a ANP, Daniel, ter um olhar especial em ver que nós somos grandes produtores de óleo e de gás. Ver você ter a oportunidade de fazer uma saudação muito especial à figura do nosso ministro do TCU, Haroldo Cedrais. E Daniel deixou a deixa para você. É pernambucano, tem um amor pela Bahia, reconhece a força da produção da Bahia. Então você pode ser o autor de um projeto de resolução, dando a ele o título de cidadão baiano. Uma salva de palmas aí, ó. Eu estou encaminhando para vocês isso aí. Mas esse recorte especial são as mulheres. A força, prefeita Queinha, das mulheres. A mulher pode ser o que quiser,
na hora que quiser e como quiser. E nós temos um exemplo. Se os oportunistas de plantão pegassem ou pegarem a minha fala, vão achar que é rasgação de confetes ou puxação de saco. Mas ela mudou toda a sua agenda. Não veio em avião, não esteve ao meu lado no helicóptero. Ela que é professora da UFRB, ela que todas as vezes que fala do sertão, do semiárido, que fala da agricultura familiar, do homem e da mulher do campo, me ensinou. E não tenho nenhuma cerimônia para reconhecer esse de público, porque fui, dentre as ações que o governador me designou, desde o primeiro momento que assumi, e deve ser a primeira vez na história que um vice-governador compartilha as decisões do Estado ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. Mas temos uma primeira-dama, Tatiana Veloso, me ensinou durante o Carnaval, coordenando o Carnaval, que é muito bom o trio elétrico. Dá esse testemunho de público aqui, na confidência auricular. É muito bom dançar. É muito bom estar dentro de um bloco particular. Mas nós temos que ter um olhar especial para aquelas figuras que, às vezes, a sociedade civil pensa que estão na invisibilidade, prefeito Gonzaga. E não estão. Que são os homens e mulheres das ruas, os catadores e catadoras, marisqueiros e marisqueiras. São homens e mulheres que também fazem a economia da Bahia e a economia do país. Então, um agradecimento muito especial a você, primeira-dama e presidente das voluntárias sociais, que com muito orgulho chegou ali no meu ouvido e disse: não estou mais como pró-reitora, não. Eu sou professora. Então, o nosso agradecimento muito especial. Hoje, esse programa, ele casa muito, prefeito, com as oportunidades de um governo que se iniciou lá atrás com o senador Jacques Wagner, durante 8 anos com o governador ministro-chefe da Casa Civil, o nosso ministro Rui Costa, e que com certeza agora, tanto Jerônimo Rodrigues como Geraldo Júnior, Jerônimo e Geraldinho, nós vamos superar as expectativas e vamos fazer ações transversais nesta região, neste território, a exemplo dos investimentos na infraestrutura, na educação, na saúde, independentemente de posição partidária ou ideológica. Porque a vontade do povo, o desejo do povo, e às vezes contrário a muitos, porque agora, queiram ou não, Jerônimo Rodrigues e Geraldo Júnior, Luiz Gonzaga, nós somos governadores e temos que cuidar da vida das pessoas, de 15 milhões ou de um pouco mais de 15 milhões de baianas e de baianos. E este convite, aproveitando aqui o Senai Cimatec Sertão, aproveitando a força que tem o presidente Ricardo Alban, aproveitando aqui a oportunidade e faço uma saudação a toda a imprensa territorial, toda a imprensa local. É um convite com tom de convocação. Lançamos nos últimos 15 dias um programa, Bahia Sem Fome, que muitos podem imaginar. E nós não queremos que seja um programa eleitoreiro. Nós vamos banir qualquer interlocutor da política que use esse programa para fazer plataforma política. É um programa da sociedade civil, é um programa do setor empresarial, é um programa dos prefeitos, prefeitas, ex-prefeitos, ex-prefeitas, vereadores e vereadoras, e falo sempre dos vereadores e das vereadoras, porque fui suplente de vereador na cidade do Salvador, e Deus me deu a condição de chegar a vice-governador da Bahia, e hoje, pela confiança, lealdade e irmandade que tem o governador em relação ao vice-governador, está governando a Bahia. Nós temos 33 milhões de brasileiras e de brasileiros no mapa da fome. São 2 milhões de baianas e de baianas
no mapa da fome, com a insegurança alimentar. E Deus, na sua infinita sabedoria, secretário, deputado estadual, licenciado, Osni Cardoso, e Deus nos dá essa oportunidade, de novo, de nós estarmos aqui. Já arrecadamos 301 toneladas de alimentos. Dessas, 182 toneladas já foram distribuídas. Para quem não conhece a fome, pode imaginar que esses números são suficientes, mas eles são insuficientes para que a gente possa tirar a Bahia do mapa da fome, tirar o Brasil do mapa da fome. E essa iniciativa do Senai Cimatec, deputado Alex, você que me olha atentamente, serve como instrumento, como eixo, e nós, o governo pediu que anunciasse, em respeito a esse território, em respeito, prefeito, a esse consórcio, que os investimentos continuarão existindo aqui em Coité, nesse território, nessa região, porque precisamos homenagear as prefeitas e prefeitos que tiveram ao nosso lado e aqueles que não tiveram. Nós temos que, apartidariamente, olhando a vida como um drone, pensar na vida das baianas e dos baianos. Já fiz os agradecimentos à FIEB, a Olivier, agradecimento em nome do governo do Estado, do nosso governador, pelo apoio, pela cooperação, pelo olhar atencioso, pela Bahia, pelos baianos. A Shell Brasil, nossos agradecimentos. Ao Gustavo Salles, diretor de operações do Senai Nacional Baiano, Coração na Bahia. Daniel, já fiz o pedido e já vou deixar aqui, se o Luciano conseguir aprovar na Assembleia, e conheço a capacidade dele, e a ANP merece você pelo olhar especial, eu já marco a minha presença lá na Assembleia Legislativa para que a gente possa entregar à unanimidade o título de cidadão baiano a Daniel Vieira. Já falei do meu amigo Afonso Florense, do secretário Ângelo Almeida, do secretário de Meio Ambiente, está ali, ó, não para. A função de um secretário de Meio Ambiente não é fácil. O secretário Eduardo Sodré, do amigo deputado desta região, que tem um belíssimo trabalho nessa região, Osni Cardoso, Luciano Araújo, deputado estadual, muita honra e orgulho ver a nossa história lá atrás, quando você me convidou para ingressar no Partido de Solidariedade, você como presidente estadual, a minha ficha 0,01, foi o primeiro vereador a ingressar no Solidariedade, o meu agradecimento em sede nacional. Muito obrigado, deputado Luciano Araújo. Essa que orgulha a Bahia, essa é uma mulher retada, deputada estadual Olívia Santana, meu irmão, deputado Alex Tapiatã, Marcinho Oliveira, todos os dias eu sonho com Marcinho, deputado estadual, profetizando, um dia sonhei despachando na governadoria e você ao meu lado, levando os interesses da Bahia. Uma salva de palmas para o deputado Marcinho. A esse cara que teve um papel fantástico na Assembleia Legislativa, um cara direito, sério, empresário, que merece o nosso respeito. Eu falo do deputado estadual Tom Araújo. Obrigado, Tom. Cadê o Tomzinho aí? A política não pode prevalecer pelas relações. A política nós disputamos na época das eleições, mas não posso deixar de reconhecer o papel dessa grande figura. Ao prefeito Marcelo, prefeito de Conceição do Coité, obrigado, prefeito Marcelo, por nos receber no dia de hoje. Mas me permita, Ricardo Alban disse, será que o seu cerimonial errou? Eu disse não, porque o presidente do nosso consórcio, prefeito de Retirolândia, ele se chama Vonte do Merim, meu prefeito. Uma salva de palmas aí para o presidente do nosso consórcio. A prefeita que deu um grito ali, logo ali, das mulheres ali. Ó. Minha prefeita Queinha, prefeita de Araci, prefeita Silvana Matos, prefeita de Monte Santo, prefeito mais charmoso da Bahia, prefeito Vitor do Posto, prefeito de Santanópolis, prefeito Hilário Carneiro, prefeito de São Domingos, 11 prefeitos aqui ao nosso lado. Prefeito Adriano Lima, prefeito de Serrinha, me recebeu na última semana, tive a oportunidade de caminhar ao lado dele, 3 horas e 25 minutos na procissão do Fogaréu. Foi sucesso, obrigado pela recepção sempre, pelo carinho, ao lado de Lula, que voltou o país voltar a sorrir,
a credibilidade internacional e do nosso governador Jerônimo Rodrigues, Sapérez, prefeito de São José do Jacuípe. Chegou mais uma prefeita aí, eu vi passando aí rapidamente aí, viu? Hein? Quem? Tá aí? Ah, então pronto. Gonzaga, prefeito de Chu. O Baldino Amaral, prefeito de Valente. 11 prefeitos aqui hoje, hein? Vertinho é a força do presidente Ricardo Alban. Vertinho, ex-prefeito de Conceição do Coité. Almir, ex-prefeito de Barrocas. Ismael, ex-prefeito de Valente. George, ex-prefeito de Ixu. Tem gente hoje, hein? Nego Jai, presidente da Câmara de Conceição do Coité. E aí faço uma saudação muito especial aos vereadores dessa cidade e da Bahia. E vocês têm que lembrar sempre, quando alguém tem um problema, bate logo na porta, é do vereador. O vereador termina com dor. Então você vê o sofrimento dos vereadores. Saudar o Coronel Miller, grande comandante da Polícia Militar, agradecer ao Corpo de Bombeiros, que às vezes esquecem dos vereadores e das vereadoras, viu? Mas eu vou estar aqui sempre lembrando. Saudar as associações, movimentos sociais, Movimentos Sem Terra aqui também ao nosso lado, prestigiando o evento. Saudar a imprensa mais uma vez. Agradecer, presidente. Extrapolei os 3 minutos, porque eu precisava deixar essa mensagem do Bahia sem fome. Que Deus abençoe a todos vocês. Neste momento, convidamos para o descerramento da placa de lançamento da pedra fundamental do Senai Cimatec Sertão, o presidente da FIEB, Ricardo Alban, o diretor de operações da Senai Nacional, Gustavo Salles, o gerente-geral de Tecnologia e Inovação da Shell Brasil, Olivier Van Bessie, o diretor da ANP, Daniel Maia Vieira, o presidente do Concisal, Alivonaldo Martins dos Santos, o prefeito de Conceição do Coité, Marcelo Araújo, o governador da Bahia em exercício, Geraldo Júnior,